Eu vou retomar agora a entrevista com o economista e professor da FGV, Gessner Oliveira. A gente estava falando, então, da questão da matriz energética de alguns países que, como, por exemplo, nos Estados Unidos, com a eleição de Joe Biden, haviam se proposto a diminuir grandemente sua dependência do petróleo. Estávamos falando também, agora há pouco, na Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia, sobre trocas de petróleo, trocas por energias renováveis para que se combata o efeito estufa, o aquecimento global. Ou seja, nesse momento é um baque, uma virada muito grande na situação do mundo, né, professor? E agora se tem a dúvida sobre se será possível sobreviver sem o combustível da Rússia, principalmente para a Europa altamente dependente. Com certeza, Carla, e falávamos da necessidade de um equilíbrio entre medidas de curto prazo que possam amortecer os efeitos do embargo declarado e daquilo que foi a medida até agora mais dura de cancelar as importações de petróleo da Rússia. É preciso amortecer no curto prazo essas medidas, mas nunca se deve esquecer medidas de médio prazo. Nesse sentido, o presidente Biden tem razão. É preciso, em vez de desacelerar, é preciso acelerar a transição energética. É preciso procurar novas fontes renováveis e é curioso, Carla, apesar de trágico o evento da guerra e a elevação muito grande do preço do barril do petróleo, isso estimula fontes renováveis, isso torna viáveis vários programas de substituição de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, é preciso adotar medidas compensatórias para alguns grupos que podem, sim, o presidente Biden chamou atenção para o fato de que algumas medidas podem ser tomadas para atenuar para determinados grupos os efeitos de um custo de energia muito maior. E medidas de amortecimento também, que procuram amortecer essas oscilações muito grandes de preços que são provocadas em crises como essa. Mas é muito importante, e quando a gente vê o discurso do Zelensky, a determinação em seguida do Boris Johnson e do líder da oposição, e praticamente todas as nações ocidentais, há uma disposição realmente de uma mudança de regime com relação às trocas com a Rússia sob Putin. Então, realmente é preciso ter essa visão de longo prazo. Ou seja, no caso do Brasil, nós precisaríamos acelerar as nossas fontes renováveis, precisaríamos substituir importações de fertilizantes com fertilizantes orgânicos, precisamos estimular ainda mais os biocombustíveis no sentido de criar uma visão de longo prazo que nos torne menos vulnerável a essas oscilações. Professor, já que o senhor trouxe, então, a discussão aqui para o Brasil, a gente já vinha tendo uma discussão muito grande em torno do preço do petróleo. A gente sabe que o principal fornecedor de petróleo, a Petrobras, já vinha operando com uma defasagem muito grande no valor que estava sendo cobrado nas bombas aqui para o brasileiro, e muitos políticos e autoridades quebrando a cabeça sobre o que poderia ser feito para poder corrigir distorções e, ao mesmo tempo, não punir tanto a população e trazer inflação, por exemplo, para alimentos que são transportados por via rodoviária, principalmente no Brasil. Qual é a solução, então, que pode ser tomada pelo Brasil para tentar diminuir o impacto tanto do que já vinha acontecendo, do preço do petróleo, agora aumentado com esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia? Olha, Carla, primeiro eu diria o seguinte, o que não é solução? Não é solução congelar preço, porque é um pouco ignorar a gravidade da crise. O pacote de medidas necessário requer um tripé. Esse tripé tem que ter medidas amortecedoras. Vai aumentar o preço dos combustíveis? Vai. Só para dar uma ideia, com o dólar no atual nível e com o barril do petróleo em cerca de 130, e ele tem oscilado muito, nós deveríamos ter o litro da gasolina a mais de R$10. Então, os preços de combustíveis vão subir. Agora, nós podemos amortecer isso. A ideia e a proposta de um fundo de estabilização dos preços de combustíveis
parece a mais lógica. Não vai resolver, vai aumentar o preço, porém ela atenua essas oscilações muito bruscas. Segundo ponto, é preciso algumas medidas compensatórias de curto prazo, temporárias, para atenuar um pouco o custo para grupos específicos. Então, medidas como o Vale Gás, como eventualmente um Vale Diesel, que atenuam um pouco o aumento de custo para grupos específicos. Isso é necessário, você lembrou bem, o transporte rodoviário é fundamental, 60% da carga no Brasil é feito por rodovias, então isso é necessário atenuar um pouco isso, mas sem perder nunca essa perspectiva de médio prazo. Nós precisamos substituir os fertilizantes que nós importamos, nós precisamos introduzir mais biocombustível, mais energia baseada em biomassa, energia solar, energia eólica, e o Brasil já tem uma vantagem comparativa nesse processo de transição. Nós precisamos aprofundá-la e, diante de um quadro tão grave quanto o atual, que não vai mudar, a gente obviamente não sabemos o desfecho do confronto militar nos próximos dias, mas a gravidade desse evento vai repercutir sobre a nova ordem, sobre a ordem internacional, e nós precisamos estar preparados com medidas de longo prazo para isso. Muito obrigada. Eu conversei com o economista e professor da FGV, Gessner Oliveira. Uma ótima tarde para o senhor. Igualmente, uma ótima tarde a todos.